Você se sente exausta, correndo contra o tempo, com a agenda lotada de tarefas, mas no final do dia tem aquela sensação incômoda de que, apesar de todo o esforço, você não avançou em nada que realmente importa. E eu sei que isso não é porque você é desorganizada, preguiçosa, ou porque te falta força de vontade, nem um pingo. Na real, eu entendo perfeitamente, porque eu já estive exatamente nesse lugar, misturando a ocupação frenética com a produtividade de verdade. O problema não é você, mas sim a nossa ideia distorcida do que significa ser produtivo. A gente foi ensinada a valorizar o estar ocupado, como se uma agenda cheia fosse sinônimo de sucesso e propósito. Mas a verdade é que muitas vezes essa ocupação é só um véu que esconde a estagnação. A gente se ilude, acha que está fazendo muito, quando na verdade está apenas se distraindo do que realmente traria resultado. Mas olha, tem um caminho diferente, um jeito de ter clareza e mudar essa realidade. E eu vou te mostrar agora os 5 sinais claros de que você está caindo nessa armadilha e por que entender isso pode virar o jogo na sua vida. Fica comigo, porque a gente precisa conversar sobre como parar de se enganar e começar a agir de forma inteligente para que o seu tempo valha ouro. Sabe aquela máxima de que quanto mais a gente faz, mais a gente consegue? Então, eu vou te contar uma coisa meio polêmica. Essa é uma das maiores mentiras que nos contaram sobre produtividade. A gente cresceu com a crença de que o esforço exaustivo é o único caminho para o sucesso, que uma agenda cheia é sinal de uma vida com propósito e de alguém que está fazendo acontecer. Mas a real é que fazer muitas coisas sem clareza e sem um filtro estratégico é o caminho mais rápido para a exaustão e para a estagnação. E esse é o nosso primeiro sinal. Você se orgulha de ter a agenda lotada, mas sente que não tem tempo para o que realmente importa. Eu lembro quando eu também era assim. Minha agenda parecia um quebra-cabeça de doozy, compromissos, reunião atrás de reunião, respondendo e-mails sem parar, participando de projetos que pareciam importantes, mas que no fundo não me levavam a lugar nenhum. Eu sentia um orgulho estranho ao dizer que estava super ocupada, como se isso validasse meu valor. Mas o cansaço era real e a frustração de ver meus grandes objetivos pessoais e profissionais ficarem para trás, essa era ainda maior. Era como correr numa esteira. Muito movimento, muito suor, mas a paisagem ao redor não mudava 1 milímetro. A gente acredita que se estivermos sempre em movimento, o resultado virá, por osmose. Mas na verdade, é como tentar encher um balde furado com a mangueira mais potente. O esforço é gigantesco, mas o nível da água nunca sobe. Essa ilusão da produtividade nos faz aceitar tarefas que não são nossas, nos faz dizer sim para compromissos que drenam nossa energia e nos afasta do que realmente é essencial. A gente confunde ter valor com estar sempre disponível ou sempre ocupado. E o resultado é uma vida que parece agitada, mas é superficial. Não tem profundidade, não tem foco, não tem uma direção clara. E sem direção, qualquer vento serve. O problema não é a quantidade de coisas que você faz, mas a qualidade e a relevância delas. E olha, eu sei que é difícil ver isso porque a gente é programada para o contrário. É difícil admitir que todo esse esforço pode estar sendo em vão. Mas quando você se dá conta, a clareza chega e com ela a possibilidade de fazer diferente. Eu te garanto que não é sobre fazer mais. É sobre fazer o que precisa ser feito e deixar de lado o que não contribui em nada. Continuando a nossa conversa franca, a gente precisa falar sobre um segundo sinal que mostra que você está se enganando. Você tem dificuldade em dizer não para boas oportunidades que aparecem. E olha, eu sei que essa é uma dor profunda para muita gente. Eu mesma passei anos da minha vida com medo de perder uma oportunidade, de ser vista como egoísta
ou de desperdiçar uma chance de crescimento. Meu cérebro, e o seu provavelmente também, é programado para identificar oportunidades e, por um impulso de escassez, querer abraçar todas elas. Parece que dizer não é fechar uma porta, né? Mas a real é que, na maioria das vezes, dizer sim para uma boa oportunidade qualquer significa dizer não para uma ótima oportunidade ou para algo que é verdadeiramente essencial para você. A gente vive num mundo onde somos constantemente bombardeados com convites, projetos, ideias, cursos, trends. Tudo parece interessante, tudo parece bom. E aí, a gente vai aceitando, vai empilhando. E quando vê, estamos com uma montanha de compromissos que não nos representam mais, que não se alinham com a nossa visão de futuro, com a nossa autenticidade. Eu lembro de uma época em que eu estava tentando crescer no meu antigo trabalho e cada novo projeto que aparecia, por mais que não fosse 100% o que eu queria, eu aceitava. Achava que era importante para construir meu currículo, para mostrar que eu era colaborativa, que eu era boa. O resultado? Eu estava sempre sobrecarregada, esgotada e com uma sensação constante de que estava trabalhando para os sonhos dos outros e não para os meus. Minha energia ia para 1 milhão de direções e em nenhuma delas eu conseguia de fato ter um foco, laser. A coragem de dizer não é sobre ser preguiçosa ou antissocial. É sobre priorização estratégica e proteção da sua energia. É sobre entender que seu tempo e sua energia são recursos finitos e que alocá-los em algo que é apenas bom é roubar desses recursos o poder de investir no que é excepcional e transformador para a sua vida. As pessoas que realmente chegam longe, que criam coisas grandiosas e que têm um impacto real, são mestres em dizer não. Elas sabem o valor do não para proteger o sim mais importante. E não é fácil. Dizer não pode gerar um desconforto inicial, pode até fazer você se sentir culpada. Mas esse desconforto é passageiro, e a liberdade que vem de ter controle sobre suas escolhas e sua energia, essa é libertadora e duradoura. Você não precisa se justificar por proteger o seu tempo e o seu futuro. Você precisa ter a clareza do que você quer para então ter a coragem de rejeitar tudo que não te leva para lá. Chegamos ao terceiro sinal, e este é um dos mais reveladores de que você está no caminho da ocupação, não da produtividade. Você não consegue identificar quais são as suas atividades-chave, ou, como eu chamo, a sua vaca leiteira. Pensa comigo, se eu te perguntasse agora, qual é a única coisa que você faz que, se fosse multiplicada por 10, traria 80% dos resultados que você busca na sua vida profissional ou pessoal? Você saberia responder com clareza e sem hesitação? Se a resposta for não sei, ou acho que tudo é importante, então a gente precisa conversar sério sobre o princípio de Pareto, o 80-20. A gente tem a tendência de enxergar todas as tarefas como se tivessem o mesmo peso, o mesmo impacto. E isso é uma armadilha fatal para a produtividade. É como um fazendeiro que se preocupa em alimentar todas as suas vacas igualmente, sem saber que apenas uma pequena parcela delas é responsável pela maior parte da produção de leite. No nosso dia a dia, a vaca leiteira são aquelas 20% de atividades que geram 80% dos seus resultados. É o foco nisso, concentrado no que realmente move a agulha, no que realmente gera transformação real. Eu vivi muitos anos nesse ciclo de tudo é importante. Eu me sentia culpada por deixar qualquer coisa de lado. Achava que se eu não fizesse tudo, eu estaria falhando. Na época, eu estava tentando construir uma presença online e, ao mesmo tempo, trabalhar no meu emprego de carteira assinada. Eu gastava horas em pesquisa de ferramentas, organização de pastas, consumo excessivo de conteúdo sobre como crescer
edição minuciosa de vídeos que ninguém assistia. Era uma loucura. Eu achava que estava sendo produtiva, porque estava sempre fazendo alguma coisa. Até que eu me dei conta que eu estava focando 80% do meu tempo em atividades que geravam 20% do meu resultado. Minha vaca leiteira era como criar conteúdo de valor de forma consistente, e não a perfeição da edição ou a ferramenta mais nova. Quando eu entendi isso e comecei a direcionar a maior parte da minha energia para essa única atividade, tudo mudou. Os resultados começaram a aparecer, a clareza se instalou e o cansaço diminuiu. O método para identificar sua vaca leiteira não é místico. É um exercício de consciência e de análise seletiva. Você precisa listar todas as suas atividades e, com honestidade brutal, perguntar a si mesma: qual dessas tarefas, se eu fizer com maestria e foco, traria o maior impacto nos meus objetivos? Às vezes, a resposta não é óbvia de cara, porque nossa mente tende a valorizar o esforço visível e não o impacto real. Mas quando você encontra sua vaca leiteira, você se liberta da culpa de não fazer tudo e ganha a liberdade de investir sua energia no que realmente importa. É um divisor de águas que redefine a sua prioridade e a sua ação. Olha, a gente conversou sobre 3 sinais que denunciam essa confusão entre estar ocupada e ser produtiva: o orgulho de uma agenda lotada sem resultados tangíveis, a dificuldade em dizer não para o que não te serve e a incapacidade de identificar sua vaca leiteira, ou seja, suas atividades-chave de alto impacto. E eu sei que talvez enquanto eu falava, você se identificou com um ou com todos esses pontos. E tudo bem. A primeira coisa para a mudança real é ter a clareza de onde a gente está. Mas a real é que essa confusão não te leva a lugar nenhum, a não ser ao cansaço e à frustração. A ilusão de que estar em constante movimento é progresso é uma armadilha que consome sua energia, seu tempo e, o mais importante, sua autenticidade. Você se torna um outdoor, ambulante de atividades alheias, sem um repertório único para chamar de seu, sem um foco macros que te impulsione para frente. A produtividade inteligente não é sobre preencher cada minuto do seu dia. É sobre intencionalidade, seletividade e impacto. É sobre escolher o que fazer e, principalmente, o que não fazer, para que sua energia seja direcionada para o que realmente vai te fazer avançar. Quando você entende isso, quando você realmente se dá conta de que sua ocupação pode estar te impedindo de ser produtiva, você ganha uma nova perspectiva. E essa perspectiva não vem com mais listas de tarefas, com mais hacks ou com mais "faça isso em 5 minutos". Ela vem com a compreensão fundamental de que você precisa decidir o que é seu e o que não é. Você precisa ter a coragem de proteger seu tempo e sua energia de vampiros invisíveis, sejam eles pessoas, distrações ou boas oportunidades que não são para você. A transformação não é mágica, nem instantânea, mas é real. E ela começa com essa clareza mental que te empodera a fazer escolhas conscientes. É um processo de desapego do que não serve, de fortalecimento do não e de um foco inabalável na sua vaca leiteira. Você não precisa se matar de trabalhar para ter resultados. Você precisa trabalhar de forma inteligente, priorizando, delegando quando possível e, acima de tudo, protegendo sua capacidade de concentrar sua atenção no que te impulsiona para a frente. Não se trata de ser mais, mas de ser melhor no que realmente importa. No final das contas, o que realmente importa não é a quantidade de horas que você se dedica a algo, mas a qualidade da sua atenção e a direção consciente
do seu esforço. Se você se identificou com esses sinais, se essa conversa fez algum sentido para você, saiba que essa é a sua deixa. Essa é a permissão que você precisava para começar a questionar o status quo do estar ocupado. É a oportunidade de reverter essa rota de exaustão e abraçar uma vida de produtividade real, onde cada ação tem um propósito e cada dia te leva um passo mais perto dos seus objetivos, e não só de mais cansaço. Lembra da metáfora do balde furado? Agora que você entendeu que fazer muito não resolve o problema, o próximo passo é consertar o furo, ou seja, eliminar o que drena sua energia sem gerar valor. É preciso ter a disciplina do foco, um sistema que te ajude a manter a atenção na sua vaca leiteira, mesmo quando o mundo tenta te distrair com 1000 boas oportunidades ou com a ilusão da ocupação. Essa disciplina não é inata, ela é construída através de pequenas decisões conscientes e da proteção implacável do seu tempo e da sua energia. Você é a única pessoa que pode decidir sair desse ciclo. Ninguém vai fazer isso por você. E olha, eu sei que não é fácil. Eu sei que exige coragem para confrontar crenças antigas e para dizer não para o que sempre aceitamos. Mas a liberdade que você ganha quando se torna dona do seu tempo e da sua energia, quando você passa a agir com clareza e intenção, é impagável. Você se torna não apenas mais produtiva, mas mais autêntica, mais conectada com o seu verdadeiro propósito. É um jogo longo, mas que vale a pena ser jogado com inteligência e consciência. E se essa conversa fez sentido para você, se algum desses sinais ressoou profundamente e te trouxe um pingo de clareza, eu te convido a ir além. Não é sobre me dar like ou se inscrever por obrigação, mas sim sobre continuar essa jornada de transformação real. Comenta aqui embaixo qual desses sinais mais te pegou de surpresa, ou qual vai ser a primeira vaca leiteira que você vai identificar e proteger. Compartilhar sua percepção já é um passo importante para solidificar essa compreensão e ativar a ação. E se você está nessa busca por autenticidade e produtividade inteligente, se inscreve no canal. Aqui a gente não promete mágica, mas compartilha fundamentos e experiências reais que te dão a clareza necessária para construir uma vida que realmente faz sentido para você.